Fala, criatura do Mundo Geografia, eu sou o professor Giba e estou aqui para falar hoje de um assunto extremamente interessante, relevo. Vamos falar dos agentes endógenos, isso, os agentes internos do relevo. Então, vem comigo, vem com o Mundo Geografia. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, más. Bom, criatura, vamos começar a falar hoje sobre os agentes endógenos do relevo. Mas como assim agentes endógenos? Que agentes são esses? Ai, não sei. Bom, criatura, na verdade o relevo é a interação entre dois tipos de força. Aquelas que atuam na parte de dentro da Terra, sim, os agentes internos da Terra, também chamados de agentes endógenos, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. E do outro lado nós teremos os agentes que atuam na superfície, os agentes exógenos, os agentes externos, que são os agentes chamados de erosão ou de intemperismo. Eu resolvi dividir o nosso assunto relevo em dois vídeos. Os agentes endógenos, esse vídeo agora, e um outro vídeo chamado de agentes exógenos, os externos. Então, se é para falar dos agentes internos, vamos começar falando pelo tectonismo, também chamado de diastrofismo. E ele vai se dividir em orogênese e epirogênese. Tectonismo, diastrofismo, orogênese, epirogênese, né? Alguns nomes bem complicados, mas que não podem te complicar na hora de fazer uma questão. Olha como não tem como se complicar. Vamos falar então do tectonismo. Ele pode ser chamado de diastrofismo, que significa a mesma coisa que distorção, a distorção das rochas da superfície, e ele vai se diferenciar em dois tipos de fenômenos. O fenômeno quando acontece de maneira horizontal e quando acontece de maneira vertical. Eu tenho a orogênese e a epirogênese. Cuidado! Quando esse fenômeno é horizontal, eu vou dizer que é orogênese. Percebeu? Orogênese, com O de horizontal. Não. Mas professor, como assim horizontal? Criatura, você deve lembrar que as placas tectônicas se chocam em alguns pontos do planeta, se chocam de maneira horizontal. E a esse fenômeno nós vamos dar o nome de dobramento, quando a superfície da Terra se enruga, aumentando significativamente a nossa altitude. Tá ligado? Na verdade, as rochas têm uma certa plasticidade e de fato elas se dobram, elas se enrugam, mas às vezes o limite da plasticidade da rocha é rompido, porque ela é sólida, é bastante rígida e consequentemente nós temos fraturas. E a essas fraturas nós vamos dar o nome de falhas geológicas de orogênese. A epirogênese é quando essas pressões ocorrem de maneira vertical. Cuidado! Quando o manto da Terra pressiona de baixo para cima a superfície, empurrando uma parte mais do que empurra a outra, pode gerar uma série de transformações. E aí você deve pensar, como assim o manto? Que manto é esse? Se você não está ligado, se liga lá no nosso vídeo de estrutura interna da Terra, onde a gente fala tudo sobre o manto, sobre o núcleo e as transformações da nossa superfície. Mas eu estou falando agora é da epirogênese. E a epirogênese basicamente ocorre quando as pressões são verticais. Isso, pressões verticais. Olha a imagem aqui do lado. Eu tenho uma superfície estável e ela começa a sofrer uma pressão vertical, de baixo para cima, que acaba rompendo a rocha, criando uma falha geológica, uma fratura estrutural. Vejam que todas as camadinhas dessa rocha foram quebradas e a superfície foi alterada por uma pressão endógena, uma pressão de dentro da Terra. Segundo agente endógeno, o vulcanismo. Eu entendo por vulcanismo toda vez que o material de dentro da superfície terrestre vem para fora.
ou seja, quando o material do interior da Terra resolve dar uma passeada aqui. Certamente você tem algumas imagens sobre vulcanismo na sua cabeça, sobre o magma, que é o material de dentro da Terra, vindo para a superfície e causando enormes estragos. Todo mundo tem algumas imagens, geralmente acontece, a gente vê bastante em filmes, em documentários, em algumas outras coisas, mas você tem que lembrar que não é apenas o magma escapando, a lava vulcânica escapando, que eu vou chamar de vulcanismo. Várias outras coisas escapam. Podem escapar materiais sólidos, materiais pastosos e às vezes também escapam gases. Ei. Vamos continuar. Criatura, tá vendo essas imagens? Elas são dos geysers. E geysers são grandes jatos de vapor d'água ou de água quente que escapam de dentro para fora do planeta. Mas o que isso tem a ver com vulcanismo? Olha aqui esse vulcão cortado ao meio. Nós temos ali a cratera principal, está escapando magma pela cratera principal. Nós podemos ter crateras secundárias, mas esse magma pode aquecer o lençol freático, que são as rochas saturadas com água, e tornar essa água vapor. Dessa forma, a água quente e o vapor acabam subindo e vindo para a superfície. Mas por que isso apareceria na minha prova de Enem? Não só apareceria, como já apareceu, criatura, mas relacionado com a energia, sim, com a produção de energia. A produção de energia geotérmica é uma incrível alternativa energética para regiões vulcânicas, já que nós temos um vapor natural. Vamos considerar que grande parte da economia mundial utiliza máquinas movidas a vapor. Na verdade, utiliza a energia térmica da queima dos combustíveis fósseis, transformando a água em vapor para que o vapor movimente essas turbinas, gere eletricidade. Energia térmica transformada em energia cinética. Cuidado, nós temos esse calor na natureza e ele se chama vulcão. Nós temos vapor na natureza e ele se chama geyser. Nós temos uma incrível alternativa para algumas regiões chamada produção de energia geotérmica. Professor, onde é que tem mais vulcão? Bom, criatura, onde mais existem vulcões no mundo é ao longo do Oceano Pacífico, chamado de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, ao longo da Ásia, da Oceania e do Oeste das Américas. Nós vamos ter ali o alinhamento dos principais contatos convergentes de placas, as principais zonas de choque de placas e, consequentemente, as zonas de vulcanismo. Olha nessa imagem aqui, ó. A gente está muito acostumado a pensar no Oceano Pacífico em dois pedaços, um na América e um lá na Ásia. Mas quando a gente enxerga o Oceano Pacífico aqui e percebe que ao longo da borda do Pacífico, da orla do Pacífico, é onde nós temos mais vulcões, e não apenas mais vulcões, além dessa região apresentar mais de 80% dos vulcões ativos do mundo, ela apresenta 42% dos abalos sísmicos da Terra. Sim, essa região que vai pegar o Japão, vai pegar o Chile, vai pegar o Canadá, os Estados Unidos e vários outros países. Ainda bem que não pega a minha casa. E é nessa região que nós vamos ter a maior concentração de terremotos e tsunamis do mundo. Terceiro ponto da aula de hoje, os abalos sísmicos. Criatura, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Imagina que naquele ponto ali embaixo eu tenho a descarga de uma energia extremamente alta, mas uma enorme energia dissipada naquele ponto. Esse ponto, o foco do tremor, eu chamarei de hipocentro. Enquanto que os pontos na superfície mais próximos desse ponto serão chamados de epicentro. Vejam, o tremor se propaga em ondas e chega primeiro no epicentro, onde nós temos então as maiores consequências, os maiores estragos e, infelizmente, os grandes problemas
relacionados aos terremotos. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. singer. Yep, We're we've having got an earthquake. Se o epicentro estiver na Terra, eu tenho terremoto. Se o epicentro estiver no mar, eu tenho maremoto ou tsunami. Tsunami significa onda gigante em japonês. Mas professor, tsunami é maior que terremoto, né? Não. Na verdade, criatura, a gente tem a mania de pensar que as coisas na nossa língua são piores, são menores, são mais toscas. Parece que tsunami é maior que terremoto. E na verdade é interessante, esses dias eu estava percebendo, tem gente que acha que savana é uma coisa linda, né? Aquela vegetação típica da África, onde filmaram o Rei Leão. E cerrado é as moitas lá em Mato Grosso. As pessoas pensam, por exemplo, uma região úmida no meio de uma região bastante seca. Esse ponto úmido é chamado de oásis. Quando as pessoas falam oásis, vem uma pessoa me abanando com aqueles negócios de pena, me colocando uvas na boca. No Brasil a gente não chama de oásis, no Brasil a gente chama de brejo. Pois é, brejo tem mosquito, tem uma vaca atolada, tem sapo. Então, na verdade, quando a gente pensa nas coisas na nossa língua, ou em outra língua, como no caso do tsunami, elas são sinônimas. Professor, e como é que eu posso saber quando é que vai dar um terremoto? Não vai saber. Se fosse possível, teria previsão de terremoto no Jornal Nacional. Cadê você que eu não tô te vendo aqui no telão? Não vai saber. Ah, e se aconteceu uma coisa aqui? Ninguém sabe. Mas pode acontecer aqui na minha casa. Criatura, calma, muita calma nessa hora. O Brasil está bem no centro de uma placa tectônica. É nos contatos dessa placa com as outras placas que eu tenho mais atrito e energia guardada, até que essa energia se dissipe na forma de terremotos. E o Brasil está no centro de uma placa. Já diria a grande filósofa Cláudia Leite, suba aqui na minha moto que aqui não tem terremoto. Aqui não tem terremoto, carnaval, futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Na verdade, criatura, as regiões do Círculo de Fogo do Pacífico são regiões mais ativas, têm mais terremotos, mais tsunamis, são as áreas mais propensas a esse tipo de fenômeno. Não que não possa acontecer aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil tem pequenos terremotos. Cláudia Leite não estava certa. Na verdade, o Brasil tem pequenos terremotos. E esses pequenos terremotos não têm grandes danos, ainda bem. Mas não é correto dizermos que o Brasil não tem terremotos. E sim que o Brasil não tem grandes terremotos. Professor, mas como é que é um maremoto? É o mar que fica tremendo? Não, criatura, não é o mar que fica tremendo. Na verdade, é uma grande descarga de energia no fundo do mar. É como se você tivesse uma enorme bacia cheia d'água e desse um tapa embaixo dessa bacia. A água iria ondular. Essa bacia é o oceano. A água ali é a água do oceano. E essa descarga de energia é o terremoto. Vai criar uma ondulação, uma enorme ondulação, que vai ter que se propagar até se dissipar totalmente na borda da bacia. O problema é que se essa bacia, por acaso, for um oceano, o que vai acontecer? As pessoas que estão vivendo ali, pertinho, na borda da bacia, são as pessoas que vivem no litoral. E essa ondulação vai pegar essas pessoas. E o interessante é que essas ondas gigantes, elas podem passar dos 30 metros de altura e elas podem passar dos 900 km por hora. Isso é realmente assustador.
Imagine que você esteja no litoral, ali tranquilo, passando um bronzeador, passando um protetor, tá ali, deixou a Havaianas de lado e vai para a água. A água recua, você vai atrás dela, ela recua, mas você é um batalhador, você vai atrás da água até que ela forma uma onda gigante e você corre. Mas corre. E talvez não adiante. Na verdade, algumas pessoas, pelo menos os nativos, já correram, já perceberam que quando a água recuou, vai dar algum problema. Eles já correram. Só que o turista que está ali, está fazendo o quê? E morreu. E até tem um caso interessante, que depois do grande tsunami de 2004, aquele que ocorreu lá na Indonésia, Tailândia, pegou vários países e matou mais de 200 mil pessoas, exatamente isso, matou mais de 200 mil pessoas e não há registro de animais silvestres mortos. Porque os animais fugiram, os animais correram para as áreas altas. Quem percebeu, correu junto. Foi embora, correu para as áreas altas. Porém, o pessoal das áreas mais baixas teve problemas. Alguns lugares, principalmente na China, é comum que hoje se monitore os zoológicos 24 horas por dia, com câmeras principalmente nos elefantes. Porque os elefantes sentem as pequenas vibrações e o som das ondas chegando, rompem as correntes e correm. Mas correm. Mas correm mesmo. Olha a piada infame, né? Tem que ter, né? Criatura, imagina uma corrente de prender elefante. Não é uma corrente comum, é de prender elefante. Só que esse animal com as patas no solo começa a sentir as vibrações e rompe essa corrente, ele começa a sentir naquelas orelhas gigantes capazes de captar sinal da Sky, pequenas vibrações, sons de ondas chegando e corre, mas corre. E aí você tá chegando na aula, tranquilo, ou tá chegando em casa e vê um monte de elefante correndo. O que você faz? Corre, negada! Corre junto, não vai para longe, porque se o elefante, que é daquele tamanho, tá com esse medo todo, corre junto. Corre, negada! Certo, criatura? Então, muito cuidado. Isso prova que nós somos muito dependentes ainda da natureza. Sim, porque se nós temos que monitorar elefantes para conseguir fazer previsão de eventos catastróficos, é porque os animais, com seus instintos ainda bem mantidos, são muito mais eficientes nesse assunto do que nós e toda a nossa tecnologia. Certo, criatura? Eu espero que eu tenha conseguido transformar essas informações em conhecimento dessa sua cabeça. Eu espero que você esteja curtindo o nosso canal, o nosso site, a nossa fanpage. Eu espero que você consiga o seu objetivo e esteja no topo do Enem. Certo? Até um próximo momento e cuidado! Siga os elefantes. Corre, negada! Hey, hey, hey! 1, 2, 3, bora! E aí? Gostou do vídeo? Então, dá um like ali, isso, joinha ali, ó. Não, essa, assim não, assim, isso. Aí. Deu like? Então, agora, se inscreve. Aqui, ó. Aqui. Se inscreve. Tô esperando. Inscreveu?